Existem perguntas que não fazem barulho. Elas vivem em silêncio, atrás de gestos, dentro de pequenas escolhas, escondidas nos cantos da rotina. E uma dessas perguntas, talvez uma das mais difíceis de todas, é essa: eu amo essa pessoa, ou só tenho medo de ficar só? Quase ninguém admite isso em voz alta. Mas quase todo mundo já sentiu, no fundo do peito, essa dúvida desconfortável. Aquele aperto que aparece na hora de decidir se continua ou se vai embora. Na hora de entender se aquilo é amor, ou só a tentativa desesperada de evitar o vazio. E eu quero te conduzir por essa pergunta hoje. Sem julgamentos. Sem respostas prontas. Só com honestidade, que é a única coisa capaz de abrir espaço para a clareza. Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa simples. Se esse tipo de reflexão profunda te ajuda a se enxergar com mais verdade, deixa um like, porque isso me mostra que esse caminho faz sentido para você. E, se quiser caminhar junto comigo, se inscreve no canal. Vai ser bonito te ter por aqui. Respira. Vamos entrar no assunto. A primeira pista: quando você gosta da pessoa, mas teme a solidão ainda mais. Vamos começar por algo que quase ninguém admite. Às vezes, o que dói não é a ideia de perder alguém, mas a ideia de não ter ninguém. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você ama alguém, o medo está centrado no relacionamento, no vínculo, na história construída. Quando você teme ficar só, o medo está centrado em você, no vazio que imagina que vai sentir. Uma pergunta honesta, que talvez incomode, mas que é necessária. Se você tivesse 100% de certeza de que não ficaria sozinho, você ainda escolheria essa pessoa? Se a resposta for sim, existe amor. Se a resposta for não sei. Ou se a resposta vier acompanhada daquele silêncio que revela nervoso, então talvez você esteja agarrado a essa relação como quem segura um objeto para não afundar. Isso não te faz uma pessoa ruim. Isso te faz humano. Mas entender isso pode libertar você e o outro. A segunda pista: quando você confunde paz com apego. O amor tem uma coisa linda. Ele é silencioso. Ele é tranquilo. Ele não exige atenção o tempo inteiro. Não aperta, não sufoca. Mas o medo de ficar só cria uma sensação muito parecida com paz. Mas não é paz. É alívio. Alívio de não estar sozinho. Alívio de ter alguém respondendo mensagens. Alívio de ter uma presença por perto. E alívio não é amor. É só a ausência de um medo. É como entrar em casa numa noite de chuva e sentir calor, não porque a casa é especial, mas porque estava frio lá fora. Muita gente confunde esse alívio com paixão, com conexão, com destino. Mas a pergunta real é: quando você pensa na relação, você sente expansão ou só alívio? Amor expande. Medo só alivia. A terceira pista: quando você não sabe se ama a pessoa, ou ama a ideia de ter alguém. Em algum momento da vida, todos nós fomos ensinados, de forma direta ou indireta, que ter alguém é um símbolo de sucesso emocional. Um selo de aprovação. Uma espécie de medalha social. E às vezes o que você está amando não é a pessoa, mas a sensação de não ser deixado para trás. É cruel dizer isso assim tão direto, eu sei. Mas é libertador também. Pergunte-se: se essa pessoa não estivesse disponível para você, você sentiria falta dela especificamente, da forma como ela te toca, fala, pensa, ri? Ou você sentiria falta do papel dela? Do espaço que ela ocupa? O amor se apaixona pelo indivíduo. O medo se apaixona pela função. Se a ausência do outro dói mais porque bagunça sua rotina do que porque mexe no seu coração, isso é um sinal importante. A quarta pista: quando você permanece não porque está feliz, mas porque está acostumado. Existe um tipo de solidão que mora dentro de relações longas e mornas. Uma solidão que muita gente prefere a encarar a solidão externa. Mas acostumar-se com alguém não é a mesma coisa que amar alguém. E ficar por hábito é uma forma silenciosa de abandonar a si mesmo. Pergunte-se: se tudo começasse hoje, do zero, você escolheria essa relação outra vez? Se a resposta for não, então talvez você não esteja amando. Você só está preso ao conhecido. É assustador admitir isso. Mas é pior viver anos em um vínculo onde ninguém floresce. A quinta pista: quando você sente mais medo de ir embora do que alegria de ficar. Esse é um dos sinais mais claros. Quando alguém ama,
Existe uma alegria profunda, mesmo nas dificuldades. Existe um motivo interno para permanecer. Existe uma vontade de construir. Quando o que te impede de ir embora é medo, e não amor, seu corpo sabe. Seu corpo aperta, endurece, contrai. O medo sempre contrai. O amor sempre expande. Repare nos seus ombros, no seu estômago, na sua respiração. Seu corpo sabe a verdade antes da sua mente admitir. A sexta pista. Quando você se sente responsável pela solidão do outro. Há pessoas que permanecem em relações não pelo amor que sentem, mas pela culpa. É a sensação de que não posso fazer isso com ele. Ou e se ele, não superar? Ou eu não quero machucar. Mas permanecer por culpa não é amor. É medo disfarçado de cuidado. Um cuidado que aprisiona você e infantiliza o outro. O amor não salva ninguém. Ele apenas acompanha. Ficar por medo da reação do outro é uma forma silenciosa de traição a si mesmo, e também a ele. A sétima pista. Quando você se sente mais só ao lado da pessoa do que quando imagina sua vida sem ela. Esse é o ponto mais sensível, e talvez o mais transformador. Existem solidões que só aparecem quando estamos acompanhados. Uma sensação de não ser visto, não ser tocado, não ser compreendido. E quando essa solidão dentro da relação dói mais do que a solidão fora dela. O seu coração já sabe a resposta. Ninguém merece viver ao lado de alguém e se sentir invisível. E então? Como separar amor de medo? Você não precisa terminar nada agora. Não precisa tomar nenhuma decisão precipitada. Só precisa fazer uma coisa. Escutar a si mesmo, com sinceridade. O amor é tranquilo. Ele pode ser difícil, mas não confuso. Ele pode exigir esforço, mas não te consome. Ele pode pedir paciência, mas não toma sua dignidade. O medo é barulhento. Ele aperta. Ele exige. Ele sufoca. Ele te ameaça com pensamentos como: e se você nunca encontrar alguém melhor? Ou, e se você se arrepender? O amor não diz isso. Quem diz isso é o medo. Se você quiser, eu posso te ajudar a compreender melhor essa diferença, e até a criar coragem para fazer escolhas mais verdadeiras. Me conta nos comentários qual dessas pistas mexeu com você. Se esse vídeo tocou algo aí dentro, deixa um like para eu saber. E se quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve. Tem muita coisa bonita pela frente. Respira. Você não está só. E, principalmente, você merece um amor que seja escolha, não medo.